Bom dia, galera. Bom dia não, né? Boa noite, galera, aqui. Essa aula vai ser a aula 6 do nosso curso, tá? E nessa aula eu vou explorar um pouco a ideia de triângulos isósceles, equiláteros e triângulos retângulos, tá? Mas antes eu vou só colocar aqui uma ideia, tá? Pera aí. Meu celular tá sempre desfocando aqui, ó. Foi mal. Vou colocar aqui uma ideia que eu falei nas aulas passadas já de quando eu tava falando sobre semelhança de triângulos e tudo mais, mas eu acho que passou um pouco batido, porque foi meio rápido, então eu vou reforçar aqui a ideia, tá? A ideia basicamente é o que? A gente tem dois triângulos semelhantes, tá? Triângulo ABC e triângulo DEF. Por algum motivo ali do problema, no decorrer do problema, a gente provou que eles são semelhantes, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse ângulo, como eles são semelhantes, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo vermelho é igual a esse ângulo vermelho, e esse ângulo com um risquinho é igual a esse ângulo com um risquinho, tá? Beleza, galera. A chave do negócio dessa ideia aqui é o seguinte: é a gente escrever a semelhança. Deixa eu só focar aqui. É a gente escrever a semelhança desses dois triângulos, ou seja, essa escrita aqui, de uma forma esperta, ou seja, de uma forma que cada ponto esteja na ordem correspondente do ponto correspondente do triângulo, tá? Ou seja, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, ó, triângulo ABC, tá? Escreve o primeiro triângulo ABC. Aqui, pro primeiro triângulo, tu pode escrever de qualquer jeito, tá? Triângulo ABC, triângulo BAC, triângulo CAB, triângulo BCA, beleza? Tudo faz. Eu vou adotar aqui a ideia mais simples, né? Triângulo ABC, semelhante. E aqui que tá o negócio. Ó, o primeiro ponto é o A aqui, né? Então, pronto. O A, ele tem um ângulo preto, né? Beleza? É o ângulo preto. O ponto no outro triângulo semelhante que tem um ângulo preto é o ponto D, né? Então pronto. Como A é o primeiro, o D aqui tem que ser o primeiro também. Então, semelhante ao triângulo D. O segundo aqui é o ponto B, que tem um ângulo vermelho. E o ângulo vermelho do outro triângulo correspondente é o ponto E, né? Então, E. E o ponto C é o ângulo com um risquinho. No outro triângulo, com um risquinho, é o ponto F. Então, F. Beleza? Triângulo ABC semelhante ao triângulo DF, tá? É só pra... É uma escrita mais formal, digamos assim, tá? E por que essa ideia de escrever semelhança desses triângulos nessa ordem é tão boa, né? Porque aí o que acontece? Quando tu for fazer a ideia dos lados semelhantes, fica muito mais simples, né? Tu não precisa ficar observando na figura. Tu pode observar só a escrita aqui, né? Ó. Eu vou pegar os dois primeiros, tá? Triângulo... Ó, foi mal. Triângulo não. Vou pegar os dois primeiros pontos, tá? Então, ó, AB, beleza? Os dois primeiros, tá? AB, sobre os dois primeiros do outro, sobre DE, igual aos dois últimos, por exemplo, igual a BC, sobre os dois últimos EF, igual ao primeiro com o último, AC, primeiro com o último AC, primeiro com o último DF, tá? Então, AC sobre DF. Beleza? Aí pronto. Essa é a razão da semelhança. É a razão de semelhança desses dois triângulos. E aí tu não precisa ficar indo na figura, ver qual lado é correspondente a qual lado e tudo mais, né? Ó, só pra tu ver que tá certo isso, o que acontece? AB é esse lado aqui, né? Oposto ao ângulo com um risquinho. AB, DE. DE é o ponto oposto ao lado com um risquinho. Então pronto. AB sobre DE, tá certo? E o mesmo vale para os outros, tá? Então, basicamente, essa ideia é só para facilitar na hora de escrever essas igualdades aqui, tá? Beleza? Então, ó, vamos ver primeiro a ideia de triângulo isósceles, tá? Um triângulo isósceles, qual a definição dele, né? Definição é um triângulo que possui dois lados iguais, tá? Que possui dois lados iguais, beleza? E qual sim, só para dizer, a gente vai ver aqui, como eu disse no começo da aula, algumas propriedades e algumas ideias interessantes sobre triângulos isósceles, equiláteros e triângulos retângulos, tá? Então, beleza. Um triângulo isósceles, então, é um triângulo que possui dois lados iguais, beleza? Então, nessa figura aqui,
vai ser representado pelo lado AB e o lado AC, tá? Os dois lados são iguais. Não necessariamente o terceiro lado é igual, tá? Pode ser, pode não ser. Então, beleza. O que a gente vai ter? Primeiro, a maioria das propriedades interessantes desse triângulo é quando a gente traça essa altura aqui, tá? Ou seja, a gente pega o ponto A, beleza? Que é comum, que é o ponto comum aos dois lados iguais. Traça a altura saindo dela. Encontra aqui BC em D, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esses dois triângulos que a gente separou, beleza? Esse triângulo da esquerda e esse triângulo da direita. E a gente analisa eles, tá? Beleza? Esse cara é o ponto D. C aqui, o A aqui e o ponto B, tá? Tá claro? Ó, triângulo ABD, tá? Esse triângulo aqui. E triângulo ADC é esse triângulo aqui, tá? Os dois tem esse lado, beleza? Esse lado. E os dois tem esse lado, beleza? Que é essa altura AD, né? Em comum, né? Beleza? Tranquilo? E, obviamente, também, os dois possuem um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? No ponto D aqui. Então, o que acontece? Primeiro passo. Pelo teorema de Pitágoras, eu acredito que, pelo menos de acordo com o cronograma, vocês já devem ter visto. Pelo teorema de Pitágoras, temos, né? O que a gente tem no triângulo ABD? Triângulo ABD, a gente vai ter a hipotenusa ao quadrado, AB ao quadrado, igual a AD ao quadrado, mais BD ao quadrado, né? E aí, fazendo essa mesma ideia para o triângulo ACD aqui, tá? A gente vai ter o que? A gente vai ter que AC ao quadrado, beleza? AC ao quadrado vai ser igual a AD ao quadrado, beleza? Mais DC, vou colocar CD ao quadrado, tá? Beleza? Então, é aquele negócio no teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, tá? Beleza? Show! Então, o que a gente faz agora? A gente analisa essas duas expressões aqui, e usa a seguinte ideia. A gente sabe que AB é igual a AC, né? AB é igual a AC, e que AD é comum aos dois, né? Certo? AD, 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 tá? AD tá nos dois triângulos. Então, o que acontece? Se esse cara, vamos ver, esse cara é igual a esse cara aqui, e esse cara é igual a esse cara aqui, então esse cara aqui vai ter que ser igual a esse cara aqui, né? Só deixando isso bem claro. O que acontece? Eu vou passar o AD ao quadrado pro outro lado, tá? E esse carinha aqui pro outro lado também. Então, eu vou ter que AB ao quadrado menos AD ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a BD ao quadrado, tá? E aqui, passando o AD ao quadrado pro outro lado, eu vou ter AC ao quadrado menos AD ao quadrado igual a CD ao quadrado, né? Certo? Só passei o AD ao quadrado pro outro lado, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que AB ao quadrado menos AD ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado. E aqui a gente tem que AC ao quadrado menos AD ao quadrado igual a CD ao quadrado. Só que, como a gente viu, AB é igual a AC e AD é comum, né? Então, esse cara é igual a esse cara, menos esse cara é igual a esse cara. Então, se esse cara é igual a esse cara e esse cara é igual a esse cara, esse carinha aqui, BD ao quadrado, é igual a CD ao quadrado, né? Ou seja, BD2 é igual a CD2, né? E como não pode ser negativo, a gente tem que BD é igual a CD, né? E então, se a gente concluir isso, deixa eu só mover aqui o papel. O que a gente pode concluir então? Só voltando para cá, né? BD é igual a CD implica em quem? Que BD é igual a CD, né? Vamos aqui, ó. BD é igual a CD, né? Ou seja, que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Ou seja, melhor dizendo, que o ponto D divide BC
em dois lados iguais, né? Então essa é a nossa primeira propriedade, tá? Primeira propriedade.